meus amores! Na aula de história de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre imigração na formação dos bairros, lá da página 64 do livro. Mas para começar, nós precisamos saber o que é imigrantes. Bom, para saber quem foram os imigrantes e o que significa isso, nós precisamos saber qual é o significado de imigrantes. Imigrantes são as pessoas que entram em um país que não é o seu para se estabelecer, ou seja, para morar. Então, eu estou aqui no Brasil e vou lá para os Estados Unidos e eu quero morar lá nos Estados Unidos, então eu sou um imigrante, certo? Então, olha só. Aqui no texto fala um pouco sobre São Paulo, sobre o Brasil. Olha só, primeiro aqui no Brasil, conta que São Paulo é um lugar onde tem eles receberam muitos imigrantes, principalmente os japoneses, os sírios, os libaneses e italianos. E eles tiveram muita influência dentro da cidade de São Paulo, principalmente com a cultura, e aí eles mudaram muitas coisas lá dentro da cidade de São Paulo. Vamos ver que tipo de coisas foram estas? Então vamos falar um pouquinho sobre esse pessoal que entrou lá, sobre esses imigrantes. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre os italianos. Qual foi a influência que os italianos tiveram lá dentro da cidade de São Paulo? Então, os italianos, eles entraram lá em 1870. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem enxergar. Olha só que legal. Eles foram um povo que mais tiveram influência lá dentro de São Paulo. Muitos foram para o interior e outros foram para a cidade. Quem foi para a cidade foi lá para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviço. Quem foi para o interior foi para a lavoura de café. Bom, lá eles tiveram há mais de 100 anos atrás, lá no bairro do Brás, que eles tiveram uma parte de hospedaria que abrigavam muitos imigrantes, que hoje é um museu. Esse museu ainda está lá e fica na memória dos imigrantes. E também tem as heranças culturais, que mostra que é o bairro Moca. Por quê? Porque lá no bairro Moca tinha muitas indústrias de tecido e a maioria da população, do povo italiano, a maioria que trabalhava com a indústria. Por isso que eles ficavam nesse bairro trabalhando com a indústria de tecido. E também o que tem lá nesse bairro é que tem muita pizzaria, tem muita cantina e também tem muita doçaria. Olha só o que tem no bairro Moema. No bairro Moema, que também é uma herança cultural, a Praça da Cidade de Milão, que abriga lá uma fonte decorativa. Essa fonte decorativa, ela abriga a obra de Michelangelo, que também é um italiano. Esse é um italiano que ele é um artista do século XVI.
E esse artista fez essa obra e essa obra tá lá, bem na cidade de Milão. E eles prezam por essa obra lá, que fica, e é muito interessante essa herança cultural que fica lá para prezar essa parte, né, da herança cultural dos italianos lá em São Paulo. E é muito legal isso, né? Então vamos ver o outro. Olha só, os japoneses. Diminuir um pouquinho aqui. Olha os japoneses aqui. Os japoneses, eles entraram em 1908. Eles entraram num navio chamado Kazato Maru, em Porto dos Santos. E foram trabalhar na lavoura de café. Daí, em 1950, a população dos japoneses aumentou tanto que foi para 200 mil habitantes só de japonês. Foi muito grande a população. Então, olha só que eles começaram a trabalhar. Eles não ficaram só na parte do café. Eles começaram a trabalhar com arroz, com algodão, com feijão. Eles começaram a trabalhar com chá, com amendoim, com outras coisas e até com hortifruti, que é parte da melancia, que é com outras verduras. Começaram a expandir com tudo isso. Começaram a perceber que aquilo ali que dava dinheiro. Então, assim, ó, eles pegaram o bairro Liberdade e se alojaram ali. O que acontece? Eles passaram a trabalhar com o estabelecimento comercial, com o comércio. Então, quando eles foram lá para a parte do bairro Liberdade, para trabalhar com o comércio, eles começaram a colocar a parte cultural deles. O que aconteceu? Lá no bairro Liberdade, em 1970, ele ganhou uma decoração com estilo japonês. Começaram a colocar restaurantes, começaram a colocar luminárias, começaram a colocar, olha só que legal, as luminárias lá que tem nessa parte da cidade, do bairro Liberdade, é muito famosa lá, porque é bem estilo japonês. Todo mundo fala desse bairro Liberdade, que fica bem lá no centro, que é muito interessante, todo mundo gosta. E é bem característico do Japão. É muito legal. Então, e eles não ficaram só naquilo, eles pegaram a cultura na parte típica da comida, eles pegaram o artesanato, eles colocaram toda essa parte cultural dentro da parte japonesa em São Paulo. E foi muito legal. Ó. E agora nós vamos ver o outro. Os sírios e os libaneses, olha só. Os sírios e os libaneses, eles chegaram a partir de 1871. Eles se alojaram ali no mercado municipal e na estação rodoviária, que fica bem perto, que fica na rua 25 de março. Então, olha só, e começaram a trabalhar com o comércio, porque foi uma parte forte deles. Como é que eles comercializavam aqui? Eles eram conhecidos como eles trabalhavam com os famosos armarinhos. Por quê? Porque, olhem, vocês estão vendo esses quadradinhos aqui? Então, eu vou aumentar para vocês enxergarem. Olha que legal. Era tipo umas casinhas que todo mundo chamava de armarinhos. Por quê? Porque eles colocavam as suas mercadorias ali para vender os seus tecidinhos, para poder vender as suas mercadorias. Então, o forte deles era o comércio. Então,
eles também, a partir dali, eles começaram a se locomover para os bairros. O bairro do Paraíso, que é esse lugar aqui, e a Vila Mariana também, que é o lugar que eles começaram a morar. Também, a parte cultural deles, que eles deixaram de herança ali, foi as lojas, igrejas, clubes esportivos, associações culturais. Eu botei aqui uma igreja para vocês darem uma olhada como é que foi fundada a igreja deles ali. Eles eram muito católicos, parte da igreja, né? Então, assim, esse é o forte deles. Então, essa foi a cultura deles, certo? Então, tudo que eles trouxeram de cultural foi isso. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, porque no livro fala, na página 67, pergunta assim: na sua cidade, a presença cultural de imigrantes, quais? E eu tive dando uma olhada. O que tem na nossa cidade? Quais os tipos de imigrantes que tiveram na nossa cidade, no nosso Brasil? Na nossa cidade de Viamão. E agora? Quem chegou aqui em Viamão para mostrar quais são os nossos imigrantes? Então eu tive pesquisando que os açorianos foram pessoas fantásticas que vieram até aqui, Viamão, para fazer a diferença. E o que eles fizeram de diferente aqui? Qual as mudanças, quais as culturas que eles trouxeram? De tema, vocês vão fazer aqui o 1, o 2 e o 3. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa história e vocês vão continuar essa nossa pesquisa, certo? Da página 67, exercício 1, 2 e 3, certo? Então tá, olha só, os açorianos, eles eram das ilhas de Portugal. E o Brasil, eles estavam passando por uma situação de que ele não queria ser conquistado. Só que os açorianos também estavam passando por uma dificuldade, sabe? Porque as ilhas estavam em erupção, porque eram ilhas vulcânicas. Então, os açorianos estavam apavorados. Então, quando algumas daquelas ilhas entraram em erupção, todos se alojaram para o mesmo lugar, para uma ilha só. Então, eles ficaram apavorados. E agora? E aí, não tinha solução para eles. Mas apareceu uma, porque o Brasil aqui precisava de famílias que se alojassem aqui num lugar para que aqui não ficasse, para que ninguém ficasse, porque o Brasil tivesse, fosse especial e que fosse um lugar para que ninguém dominasse. Então os açorianos e aqui, só que o Brasil tinha que vir aqui de casal, para morar, para ser morador, para ser pessoas que migrassem para cá. Então os açorianos, como estavam com problemas de família para lá, eles resolveram vir para cá. E foi muito legal. E sabe que o Brasil disse que não, eles eram em 9 ilhas. Então, como estavam com problemas lá, o Brasil disse assim, não, a gente dá dinheiro, dá uma passagem grátis, até nova morada, até a próxima, até conseguir a nova morada, dá alimentação por 1 ano, dá 2 vacas, dá terra para plantar, então vocês vêm para cá. Então, os açorianos, então, vamos conseguir. Nós viemos para cá. Então, os açorianos resolveram vir para cá. Então, olha só, eles chegaram, alguns não conseguiram, alguns acabaram por causa da água, né, do oceano, uns morreram, né, outros conseguiram chegar aqui, uns passaram necessidade por causa que até conseguir entregar todas essas coisas, né, até conseguir entregar o gado, até conseguir entregar alguns tiveram dificuldades para entregar o que o Brasil, né, entregar para todo mundo. Então, uns passaram necessidade, outros não, mas eles deixaram muitas culturas boas.
Sabe o que eles trouxeram de culturas boas para nós? Eles eram bastante católicos. Eles eram muito hospitaleiros. Então, essa coisa de hospitalidade do gaúcho veio dos açorianos. Nós somos hospitaleiros porque nós temos uma cultura, nós pegamos essa parte da cultura dos açorianos. Sabe o que eles trouxeram também de bom? Olha só. Sabe aquele salto alto que todas as mulheres gostam? Os açorianos que trouxeram essa parte do salto alto. O viamão. Muitos dizem que a teoria dos 5 rios do Viamão, do Jacuí, do Caí, do Gravataí, do Taquari e dos Sinos, dizem que as 5 vias do Viamão é da ideia dos açorianos. Então, o chapéu de palha aquele também é a ideia dos açorianos. E também a ideia da plantação, porque nós plantávamos o ano inteiro sem parar. Os açorianos disseram, não parem. 2 anos plantando, dá 2 anos para parar, para a terra ficar descansando e depois planta de novo. É dos açorianos. E uma coisa muito boa também, essa delicinha aqui, ó, do sonho, é dos açorianos. Essa delicinha aqui, ó, do arroz com leite, quem gosta? É dos açorianos também. Mas tem uma outra coisa. Os açorianos deixaram também umas culturas de música. Quer ver? A festa junina dos açorianos, a festa do divino. E tem uma música especial que hoje eu trouxe para vocês. Meu pai hoje vai tocar uma música bem antiga que eu ouvia quando era criança, da Terno de Reis. De repente o pai de vocês já ouviu. E hoje meu pai vai tocar uma música dos açorianos para vocês. Senhor é dono da casa, Senhor é dono da casa, licença peço primeiro. Para formar o meu terno, para formar o meu terno, e também meus companheiros. Agora que mesmo cheguemos, agora que mesmo cheguemos, enfeiticeiro guerreiro. Obrigada, pai. Então, gente, a nossa cultura toda hoje é os açorianos que nos ajudaram a criar. Gostaram da aula de hoje? Um beijo e não esqueçam de fazer a página 67, exercício 1, 2 e 3. Beijo pra vocês. Amo vocês. Até a próxima.